Boa tarde, meus irmãos. Graças a Deus, mais um domingo, mais um dia do Senhor que nós estamos aqui. Fico feliz de ver vários irmãos aí que estavam ausentes por vários motivos, estão de volta à nossa escola dominical. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da escola dominical e do livro de Números, tá? Hoje nós vamos finalizar já o livro de Números, indo do estudo do capítulo 26 ao 36, a gente encerra, se o Senhor permitir. E aí semana que vem, se o Senhor permitir, a gente vai iniciar Deuteronômio. E aí deixa eu aproveitar para dar um aviso aqui. Quando a gente terminar Deuteronômio, vai ter uma surpresinha para vocês. Só que eu não posso dizer mais nada. Eu só posso dizer o seguinte: não faltem. Prova, Igor, você, né? Não é, um pouco melhor, Igor, que isso. E aí, se você faltar, você pode perder essa surpresa. Então, não falte, tá bom? Essa é só a dica que eu vou deixar para vocês. Então, convido vocês a deixarem logo as Bíblias abertas aí em Números 26. A gente vai orar e iniciar essa EBD de hoje, tá bom? Números 26, deixa aberto aí, a gente vai começar desse capítulo e vai avançar. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, o teu dia, e te agradecemos por esse momento em que o teu povo está aqui reunido, Pai, para ouvir a tua palavra, e pedimos, Senhor, que essa palavra venha soprada pelo teu Espírito, de forma que não seja só uma informação entrando nos nossos ouvidos, mas que seja de fato a tua palavra, o teu Filho Jesus, que habite em nossos corações. Fica conosco nesse momento, abençoa cada um que está aqui, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá. Então, capítulo 26, o tema, os irmãos estão vendo aí, uma nova geração, porque o que acontece? Recapitulando aqui, a gente estava acompanhando na semana passada a saída do povo de Israel do Sinai e foi parar lá nas planícies de Moabe, né? E aí, nesse meio termo, os irmãos viram que aconteceram várias rebeliões do povo de Israel, e numa rebelião específica lá, os irmãos devem lembrar, Deus irou-se a tal ponto, Deus ficou irado a tal ponto que diz: olha, chega, já deu para mim de vocês. E então Deus disse: dessa geração que saiu do Egito, só vão entrar duas pessoas que eu chamei. Duas pessoas específicas que Deus diz o nome, que é Josué e Calebe, dos que saíram do Egito. O resto do povo foi morrendo ao longo do deserto. E o estudo de hoje que a gente vai fazer, aí do capítulo 26 ao 36, a gente vai ver que quem segue essa marcha final aí, lá de Moabe, onde a gente parou na semana passada, das planícies de Moabe, até chegar na Terra Prometida de fato, e terminar essa jornada de 40 anos, desses aí todos nasceram ao longo dos 40 anos, nasceram no deserto. Os que viram o mar se abrir saindo do Egito já morreram, todos. E aí, lembrando, a nossa aplicação do domingo passado foi: se fossem escritos livros sobre a sua história, vocês que estão aqui, imagina que daqui a muitos anos vão escrever um livro sobre a sua história. O que vão falar sobre a sua história no meio da sua geração? O senhor fez parte, a senhora fez parte de uma geração que creu no Senhor e vai ficar reconhecido como uma geração que creu? Ou vai ser como aquela geração que a gente viu domingo passado, que vai ter um salmo escrito só para falar mal da sua geração? Porque foi isso que a gente viu. Tem um salmo na Bíblia, a gente viu domingo passado, um salmo só para falar mal dessa geração rebelde. O que a gente quer que fique escrito no livro do Senhor sobre nós, sobre as nossas obras, né? Então, uma nova geração vai surgir. Vamos acompanhar aí o que a gente tem que refletir sobre essa nova geração. Então, primeira coisa que a gente tem que ver: Deus está fazendo uma renovação. E aí, após 38 anos daquele primeiro censo que a gente viu lá no início da jornada, um censo que foi aquela contagem do número dos guerreiros de Israel, foi feito um novo censo. E o que a gente pode ver com esse novo censo, essa nova contagem que foi feita? Que a população de Israel diminuiu. Ou seja, Deus prometeu para Israel que ao longo da jornada eles iriam se multiplicar, de forma que iriam cumprir a promessa feita a Abraão, de que os descendentes de Israel seriam numerosos como as estrelas do céu e como os grãos de areia na praia, né, do mar, né? Então, não aconteceu isso nessa jornada. Pelo contrário, a população diminuiu. Por que diminuiu? Porque Israel não honrou a sua parte no trato.
Pelo contrário, foram 40 anos reclamando e murmurando de Deus. A gente viu isso domingo passado. 40 anos e Deus, com muita paciência, aguentando isso. Então, como eles não cumpriram a parte deles, a parte de Deus virou uma punição para ele. Porque a lei é a bênção e a maldição. Então, infelizmente, é isso que a gente está vendo. A população de Israel diminuiu. Vamos ver aí, capítulo 26, verso 1. Passada a praga, né? Aquela praga que a gente viu na semana passada, fruto da reclamação, fruto da imoralidade de Israel. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo, aí agora, versículo 51, irmãos. São estes os contados, aí ele vai dar o resultado do censo. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730 pessoas. De novo, aqui todas as pessoas? Não, só os homens que poderiam ir para a batalha se houvesse guerra. Então, 601 mil. Ah, mas isso é pouco? Não, não é pouco, mas é menos do que tinha quando saiu do Egito. É menos. Lá, quando saiu do Egito, era 603, 604 mil, então teve uma diminuição em vez de aumentar. Porque foi tanta praga ao longo desses 40 anos que o povo diminuiu. Agora veja, 603 para 601 não parece muita diferença. Mas, irmãos, não é que só morreu isso. Não é que só morreu essa diferença de 2000. Morreu muito mais. Morreu muito mais gente ao longo do caminho, por causa das pragas, das rebeliões, das pestes que o Senhor mandava. E por que a diferença é só de 2, 3 mil pessoas? Porque nasceu gente também. A diferença só não é maior no censo porque nasceu uma nova geração ao longo do deserto. Vocês estão entendendo? Não dá para calcular quantas pessoas morreram, é um número muito alto. Mas como nasceu muita gente, aí o saldo fica aí, um saldo negativo de 2.000, 3.000 pessoas. Então é isso que a gente observa. Deus ele está cumprindo a promessa dele. Deus é fiel, mas o povo é infiel. E ele colhe a sua própria infidelidade. Verso 54. A tribo mais numerosa darás herança maior, a pequena herança menor. A cada uma a porção do seu número dará herança. Então aqui Deus começa a falar sobre a divisão da terra de Canaã. Eles não chegaram na terra de Canaã, mas Deus já está dizendo, olha, a tribo que tiver o maior número de sobreviventes vai ficar com uma terra maior. É bem lógico isso, né? Por que eu vou dar uma terra enorme para uma tribo que tem 2.000 homens só? Não vou. Vou dar a tribo, o pedaço de terra vai ser proporcional, vai ser equivalente ao tamanho da população local. Então, as tribos mais obedientes ao Senhor, elas teriam aí uma terra maior para herdar. E aí, a população dos levitas é a única que cresce. No meio dessa bagunça, de todo mundo tendo baixa na sua população, a tribo dos levitas é a que cresce. Provavelmente, vão dizer alguns teólogos, porque a aliança que o Senhor fez com os levitas fez com que eles ficassem um pouco mais espertos, vamos dizer assim. Na hora que vinha praga, na hora que vinha certas situações, eles eram os que se guardavam mais por medo, por temor de todo o ofício que dependia deles, o sacrifício. Então eles já estavam purificados mais. Mas algumas rebeliões envolveram os levitas também. Veio o verso 57. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias, de Gerson, a família dos Gersonitas, Coate, a família dos Coatitas, Merari, a família dos Meraritas. E aí o número ele vai dar depois, no verso 62. Porque o Senhor dissera que eles morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aquilo que eu disse para os irmãos. Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito, eram nascidos, viram o mar se abrir, e chegaram nesse ponto agora na hora de tomar a terra prometida. Só o número dos levitas aí que eu pulei, verso 62, diz assim, os que deles foram contados foram 23 mil. E aí tem um aumento, porque quando eles saíram de Israel eram 22 mil levitas, chegaram agora perto da terra de Canaã, 23 mil. Aí de novo, você diz, só aumentou 1.000, não é muita coisa. Não, não é que só aumentou 1.000, é que entre os que morreram nas rebeliões e os que nasceram ao longo do deserto, deu um saldo positivo de 1.000. Então, provavelmente, a tribo de Levi foi a que mais se multiplicou. Foi a que mais se multiplicou. Tá bom? Então, esse é o saldo chegando aqui na beira da terra prometida. E aí, é a hora, então, de Moisés preparar o novo líder para assumir o lugar dele. Por quê? Eles estão na beira, na terra de Moab. Eu mostrei o mapa no domingo passado. É só atravessar o Rio do Jordão e já estão em Canaã. Dá para ver, de onde eles estão agora, na terra de Moab, dá para ver Canaã, com os olhos.
Por que Moisés não pode atravessar o rio e chegar lá? Porque Deus disse que ele não entraria. Porque ele participou, infelizmente, de forma até meio impensada. Moisés, que era um homem tão manso, mas nesse momento ele agiu de forma esquentada, ele participou da rebelião lá de Massá e Meribá. E por isso ele foi impedido por Deus de entrar nessa terra. Deus disse que ele veria com os seus olhos. Então aqui nas planícies de Moabe, eles conseguiam ver as colinas lá de Canaã. Conseguia ver, Moisés viu a terra prometida, mas ele não vai atravessar o rio para herdar. Então o que é que Moisés tem que fazer? Preparar alguém que dirija o povo de Deus como ele dirigiu, recebendo do Senhor a sua lei e sendo fiel à lei. Então Josué é o novo líder do povo de Israel, um homem em que há o Espírito. Capítulo 27, 18 até o 20. Capítulo 27, acompanha aí o texto. 18 até o 20, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então vocês estão percebendo como é um rito de passagem isso? Moisés não está só treinando alguém, ele está passando o poder que há nele para esse novo homem, para que o poder de Deus em Moisés continue em Josué. Moisés sabe que os dias dele estão contados. Então é necessário fazer essa passagem, porque sem uma liderança que tem o Espírito, como o texto diz que Josué tem o Espírito de Deus, sem uma liderança com o Espírito de Deus, o povo está arruinado. Se tendo essa liderança, o povo já é tão rebelde, quando tem uma liderança fiel, uma liderança bíblica, o povo já comete muitos erros. Imagine sem uma liderança fiel. Não é? Então, aqui a necessidade de Josué ter esse impacto, esse padrão. Então, irmãos, tudo é novo aqui. Dessa população de 601 mil, poucas pessoas viram o Egito. Poucas pessoas viram o mar se abrir. É um novo povo. É um novo líder chamado Josué, não mais Moisés. E isso dá a impressão para algumas pessoas que então Deus não cumpriu a promessa dele. Porque quando ele foi lá no Egito e disse: eu vou tirar vocês do Egito e vou dar uma terra para vocês, cumprindo a promessa de Abraão. O povo saiu do Egito esperando: opa, nós vamos herdar a terra. E não herdaram, morreram no deserto. Então Deus não cumpriu a promessa dele. A promessa dele era tirar aquele povo do Egito e colocar aquele povo em Canaã. Mas aquele povo que ele tirou do Egito morreu no deserto. É uma outra geração que está entrando em Canaã. Então Deus falhou com a promessa dele? Não. Como vocês estão vendo aí, imutável. Embora seja uma nova geração, o plano e a aliança de Deus com Israel permanece. Da mesma forma, nós fomos enxertados nessa família. Abra aí tua Bíblia em Romanos 11. Marca números para não perder. Romanos 11, 17 a 21. 17 a 21. Romanos 11, 17 a 21 diz assim a palavra do Senhor: Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos que foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes, então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Paulo está pegando aqui, irmãos, um negócio da agronomia, pessoal que planta, chamado enxertia. O que é enxertia? É eu pegar uma espécie de planta e colocar em outra planta, para aquela planta que eu peguei crescer usando os nutrientes, usando a vida, a raiz de outra árvore. Então eu pego uma videira, um raminho de videira aqui, e eu vou dar um jeito de enxertar ela num ramo de outra árvore, e aí a videira vai crescer a partir daquela árvore. Isso é uma técnica milenar da agricultura e da agronomia. E aí Paulo está usando o povo de Israel como exemplo aqui. Paulo está dizendo, tem uma raiz, tem um tronco, e Israel está plantado nesse tronco. O
Então toda vez que Israel cresce torto, Deus vai lá e corta e arruma o ramo. É isso que Paulo está dizendo. Então quando o povo sai do caminho de Deus, o que Deus faz? Corta para a árvore continuar crescendo reta. Ele não vai deixar os ramos ficarem tortos, porque ele tem um projeto, e o projeto dele é que a árvore seja saudável, seja uma árvore bem retinha. E nós que não somos de Israel, nós que não somos judeus, nós somos ramos de outra espécie. Uma oliveira brava, uma oliveira selvagem. Deus pega o ramo de outra espécie de planta, dá um jeito de colocar na oliveira principal e dá um jeito desse ramo sobreviver. Então Deus está dizendo com isso, por meio do apóstolo Paulo, que no fim das contas, ninguém pode se achar grandes coisas aí. Porque o que conta para fazer a árvore crescer é a raiz. E quem dá vida à raiz é o Senhor. Qualquer um de nós aqui, tanto Israel como nós que não somos judeus, nós somos só raminhos. Nós somos só ramos. Se você corta o ramo, a árvore morre? Não. Você só é um ramo. Israel era só um ramo. Essa geração é só uma parte do processo. Então, se essa geração morreu, Deus levanta outra geração e vai cumprir o propósito dele por meio dessa nova geração. Essa que é a questão. Então, Deus não falhou com a promessa dele. Deus está cumprindo a promessa dele. Enquanto houver uma semente ali de Deus, do Espírito Santo, o processo está indo. Ah, mas não é o mesmo ramo. Tudo bem, mas é a mesma árvore. A árvore é o projeto de Deus que ele começou com Abraão, que ele começou com Israel, e que vai desabrochar essa árvore, vai frutificar essa árvore com Jesus Cristo. Essa que é a questão, irmãos. O crente, ele não pode achar que ele é a raiz. Se ele achar, ele vai fazer o que Paulo proibiu aqui, vai se ensoberbecer. Aí ele vai dizer, eu sou muito importante. Eu estou na raiz, Deus me colocou na raiz. Não, você é um ramo. Você está ali para um propósito. O propósito é para que você frutifique. Jesus disse, eu sou a videira. Todo ramo que não está em mim, ou todo ramo que estando em mim não dá fruto, eu corto, jogo fora e queimo. É isso que aconteceu com Israel. Israel estava no Senhor, era protegido pela coluna de fumaça, era protegido pela coluna de nuvem, mas não cumpriu as obras do Senhor. O que o Senhor fez com essa geração? Cortou fora, jogou e plantou um novo ramo. É uma outra árvore? Não, é a mesma árvore com novos ramos frutificando. E Deus vai fazer isso com Israel diversas vezes. Se Deus permitir, a gente continuar estudando o Antigo Testamento, os irmãos vão ver, toda vez que Israel saía do caminho, que virava um galho torto, Deus cortava esse galho fora e ajeitava para nascer de novo. Deus fez isso quando Israel chegou na terra de Canaã e se misturou com os cananeus. Deus fez isso quando Israel começou a se prostituir com outros deuses e mandou os babilônios e os assírios para invadir. Deus mandou isso várias vezes, até que chegou nos dias de Jesus, os romanos estavam lá punindo Israel pela sua desobediência, e aí Jesus Cristo surge como finalmente o objetivo dessa árvore. É o Senhor Jesus Cristo, irmãos, que é o objetivo dessa árvore. E Jesus Cristo, mesmo sabendo que ele era o tronco central, mesmo sabendo que ele era a coisa mais importante, ele a todo tempo foi humilde. Então não cabe a nós, crentes, acharmos que nós somos os donos da fé. Nós somos um galho. Por isso, a lição é humildade. Conhecimento da graça, o conhecimento de que eu sou só um raminho que Deus pegou, achou no chão e me plantou na árvore dele para me dar vida. Esse conhecimento deve me levar a uma vida de temor, uma vida de piedade diante de Deus, sabendo que eu estou nele e eu sou alimentado por ele enquanto eu estiver nele. Mas a partir do momento que eu sair dos propósitos dele, eu não vou mais estar sendo alimentado por ele. E isso pode fazer com que eu seja cortado, se eu não for um ramo verdadeiro. Então isso é temor, irmãos. Cuidado com o que aconteceu com Israel, para que não aconteça com a nossa geração também. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então vamos seguir. E aí, Moisés tem algumas coisas a realizar antes de sair de cena. Moisés, ele tem algumas missões, porque ele sabe que vai morrer, sabe que está perto da morte dele, então algumas coisas para fazer. Primeira coisa que Deus diz que ele tem que fazer: vingança contra os midianitas. Moisés, não morra antes de pegar esse povo e fazer com que esse povo se vingue dos midianitas, que foram um dos povos que perseguiram Israel e impediram Israel de chegar perto lá de Canaã,
naquelas rebeliões que a gente viu no domingo passado. Vai aí para o capítulo 31, irmãos. De Números, tá? Volta para Números. E olha o capítulo 31, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, continuando aí, vinga os filhos de Israel dos midianitas. Depois, tu, Moisés, serás recolhido ao teu povo. Então, última missão. Moisés, vai lá, faz isso aqui que eu estou te mandando, e depois tua carreira acabou. Verso 7. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 8. Mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas. Evi, Requem, Zurru, Reba. 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Peor, mataram a espada. Então aqui, irmãos, obviamente é duro para a gente. Muitas pessoas assim são sensíveis a essas cenas e quando leem Deus indo lá e dizendo assim, vai e mata, né? Vai lá e destrói tal coisa. A gente vai já conversar sobre isso, ainda não se desesperem. Mas o ponto aqui lembra que eu disse no domingo passado que a primeira coisa que Israel fez ao sair do Sinai foi um censo militar? Porque Deus já sabia que eles iam enfrentar adversários e eles precisavam estar armados para isso? Lembra que eu disse isso domingo passado? Então, é para isso. É para esse tipo de coisa aqui. Se Israel não fosse uma nação preparada para o combate, nessa hora eles não teriam como cumprir esse chamado do Senhor. Então é por isso. Para a gente hoje é estranho, mas para o tempo era necessário. Era necessário que eles fossem um povo que tivesse armamento, que tivessem homens treinados para o combate. Israel era um povo nômade, né, que a gente fala, um povo andando por aí e naturalmente em muitas dessas viagens ele passava perto do território de povos que não eram nada gentis. E aí na hora do combate Israel precisava estar pronto. E agora Deus traz juízo sobre os midianitas que se colocaram contra o seu plano. E outro detalhe, tá, irmãos? Vocês têm que lembrar que Israel não é uma nação qualquer. E que Israel não está nessa missão porque eles querem. Tá? Israel não é uma nação que bate no peito e diz, nós somos a raça superior. Todas as raças são inferiores à nossa, então a gente vai descer espada em todo mundo. Não. Se Israel fizesse uma guerra injusta contra um povo que Deus não mandou guerrear, eles seriam punidos. Lembra do estudo passado? Israel queria ir para a guerra com Edom. Edom é o povo que veio de Esaú. Deus diz, não toquem espada em ninguém de Edom. Porque Edom me pertence, Deus disse. Então não pode puxar a espada contra Edom. Então veja, Israel não guerreia como quer. Israel não é um país que pega a espada e sai matando quem eles quiserem. Israel é uma nação que está aqui para um propósito. O seu propósito é chegar no reino dele, no reino de Deus. E para chegar no reino de Deus, eles precisam herdar a terra que Deus prometeu para Abraão, que é a terra prometida, Canaã. Então só estou contextualizando isso para os irmãos entenderem. Por que um Deus como o nosso vai lá e diz, matem os midianitas? É por isso. Porque os midianitas eram um obstáculo naquele tempo para o povo de Deus. Eles impediam a marcha do povo de Deus. Eles eram um povo pagão que fazia sacrifícios idólatras, que sacrificava outros deuses, faziam sacrifícios humanos, inclusive. Então, era um povo que era um obstáculo. Então, Deus diz, vão lá e eliminem esse povo. Ok? E aí, depois disso, né, esses homens fazem toda essa guerra, e aí eles se preparam para a posse da terra. Continua no capítulo 31, verso 19, irmãos, aí. Acampai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, tanto vós como vossos filhos. Verso 24. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia para que fiqueis limpos e depois entrareis no arraial. Então, como tinha acabado de haver uma guerra, eles estavam sujos de sangue, eles tinham tocado em cadáveres, e aí quem estava nos nossos estudos lá em Levítico sabe que para o israelita tocou em sangue, está impuro. Tocou em defunto, está impuro. Então, como esses homens tinham acabado de voltar da guerra, eles não podiam voltar para dentro do arraial, eles tinham que passar pelo rito de purificação. Até uma curiosidade aqui, tá, irmãos? Vocês sabem por que quando Jesus morreu, as mulheres pegaram o corpo do Senhor Jesus, e não embalsamaram no mesmo dia? Elas só fizeram colocar ele
no túmulo e foram embora e falaram, não, depois a gente volta para embalsamar, sabe por quê? Porque como era véspera de sábado, se elas tocassem no corpo de Jesus depois do pôr do sol, já seria considerado sábado. E aí se elas tocaram um defunto no sábado, o corpo já estava frio, elas iam ficar impuras e elas não iam poder participar do jantar de sábado, que era um jantar sagrado para o judeu. Então elas pegaram na sexta mesmo, guardaram o corpo de Jesus antes do sol, antes de anoitecer, né? Guardaram o corpo de Jesus no túmulo e foram-se embora para casa. Amanhã, depois do sábado, a gente volta para limpar o corpo dele com incenso, com óleo, para ficar bonitinho, para a gente enfaixar e enterrar, né? Enterrar não, depositar lá. Só que elas voltam no domingo de manhã e o Senhor Jesus não está mais lá. E elas não fizeram não fizeram o processo de embalsamar. Ok? Só uma curiosidade. Então não pode tocar em defunto. Então eles tiveram que se purificar aqui. E aí depois vem a missão mais difícil do fim da carreira de Moisés. Resolver o problema e a questão da Transjordânia. Vamos ver o que é isso. Capítulo 32, verso 1. Olha o que aconteceu aí, irmãos. Estavam quase para entrar na terra prometida. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, tinham gado em muitíssima quantidade e vieram à terra de Gezer e à terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado, né? O pasto grande. Verso 5. Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, estão falando com Moisés aqui, desça essa terra em possessão aos teus servos e não faça-os passar o Jordão. Verso 18. Do capítulo 32, tá, irmãos? 18. Não voltaremos para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um de sua herança. Isso é esse pessoal dessas tribos falando aí. E aí, verso 19, para finalizar. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao Oriente. Então, vamos entender essa questão aqui. Quando eles estavam quase para atravessar o rio, o povo de Israel, atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida, 2,5 tribos de Israel, né, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, chegou para Moisés e falou, Moisés, a gente não quer mais não atravessar o rio. A gente achou terra por aqui, Moabe mesmo, está tranquilo. Aqui desse lado do Jordão, tem uma terra chamada Gileade, que é uma terra muito boa, Moisés. A gente quer ficar por aqui. Libera a gente. Moisés consultou ao Senhor, e o Senhor falou, não. Eles saíram junto com o povo do Egito, agora eles vão ter que atravessar o rio com vocês. Aí eles falaram, tá bom, a gente atravessa. A gente ajuda na guerra, a gente acaba com o pessoal do lado de lá, mas quando terminar a gente quer voltar e ficar desse lado mesmo, porque a gente gostou da terra. A gente tem muito gado e aqui é uma terra de pasto. E aí Deus consultou Moisés de novo e Deus liberou. Tá bom, eles podem ficar com essa terra desse lado do Jordão, desde que eles entrem em Canaã e completem a missão com vocês. Eles têm que primeiro cumprir a parte deles, entrar em Canaã, tomar posse da terra, aí depois eles fiquem onde eles quiserem. Essa é a chamada questão da Transjordânia. Eu quero mostrar o mapa para vocês poderem visualizar o que foi que aconteceu. Ó. Vamos dar um zoom aí para a gente enxergar melhor. Aqui onde eles estão, ó, a terra dos Amonitas, as planícies de Moabe aqui. Eles estão aqui, ó, tá? Israel está aqui. Eles têm que atravessar o Rio Jordão aqui, ó. Tá vendo? Quando eles chegam nessa área aqui, por aqui eles veem essa terra e falam assim, Moisés, a gente quer ficar por aqui. A gente não quer atravessar o rio. E aí Moisés fala, tudo bem, vocês atravessam, ganham as guerras aqui, e aí vocês voltam. Então Israel ficou com os dois lados do Jordão, nessa brincadeira. Porque o povo de Israel entrou as 12 tribos aqui, ó, e aí ficou meia tribo de Manassés desse lado do Jordão, e meia aqui, ó, metade, metade. E a tribo de Gade ficou desse lado, a tribo de Ruben ficou desse lado, porque não quis atravessar o rio e ficar do outro lado. Então, esse foi o último conflito no povo de Israel que Moisés teve que resolver. Então, Gade e Ruben ficaram desse lado, Manassés ficou metade aqui, e o resto atravessou o rio e tomou a terra prometida. Então, esse foi o último pepino que Moisés teve que descascar aí. E aí vem já a missão final dele, que é dar um discurso. Vamos dar uma olhada aí, voltou lá? Pronto? Então, a devoção total de Canaã. Vou já explicar isso daí para vocês. Capítulo 33, irmãos. Capítulo 33, versos 50 até 56. Vamos ler esse trecho aí todinho. Versos 50 a 56. Capítulo 33, 50 a 56. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes,
Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desposareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitarás abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porque esta terra eu vou lá dei para a possuirdes. Herdareis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, à pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, este lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, olha o porém, irmãos. Porém, se não desposardes, se não expulsares de diante de vós os moradores da terra, então e os deixardes ficar, ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Sabe o que Deus está dizendo aí? Se a gente for simplificar, quem já ouviu aquele ditado assim, ó? Quem cria cobra, como é que diz? O que acontece? Ninguém conhece esse ditado? Quem cria cobra, amanhece. Ninguém conhece esse ditado? Quem cria cobra, amanhece picado. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, olha, eu estou mandando vocês para uma terra cheia de cobra. Expulsa essas serpentes dali. Porque se vocês ficarem dormindo com cobra ali por baixo, uma hora, elas vão morder o pé de vocês. É isso. E aí, irmãos, veja, é pesado para a gente ler isso hoje. Deus dizendo, Moisés, fala para o povo que quando eles entrarem na terra dos cananeus, eles têm que matar todo mundo. Eles têm que destruir todas as cidades, têm que derrubar tudo, não tem que sobrar nada. É pesado para a gente ler isso. Mas os irmãos têm que entender esse contexto. O reino de Deus veio para esse mundo. Deus está fazendo o reino dele entrar nessa terra. E outros reinos querem dizer, não vai entrar. Tem forma pacífica de resolver isso, irmãos? Vocês acham que tem como o reino de Deus se estabelecer com reinos rivais dizendo que Deus é um mentiroso? Não tem, irmãos. Não tem. Quer ver como você vai concordar comigo? No estudo passado a gente disse que hoje a gente não guerreia mais com espada, mas vocês concordaram comigo que a gente tem uma guerra espiritual contra o pecado. Não é verdade? Sim ou não? A gente não luta contra os nossos pecados, a gente não luta contra os espíritos do mundo. Você consegue fazer um pacto com o pecado? Chega lá com o teu pecado, chega lá com Satanás e fala assim, Satanás, vamos fazer um trato? Respeita o meu limite até aqui e eu te respeito até aqui. Teu pecado vai te respeitar, irmão? Ele vai deixar de invadir a tua vida? Ele vai deixar de te tentar para fazer aquilo que tu sabe que é errado? Não. Então veja, você não resolve o teu problema com o pecado pacificamente. É guerra. Tu tem que expulsar ele da tua vida. É a mesma coisa. Esses reinos cananeus são os reinos que estão habitando a terra que pertence ao Senhor. Que o Senhor prometeu a Abraão. A única forma de Israel cumprir o seu chamado é consagrar tudo a Deus. E aí que vem a questão. Quando os irmãos leram comigo essa passagem aí do verso 50 a 56, toda vez que a palavra matar e a palavra expulsar aparece aí, no hebraico, que é o idioma original que esse texto foi escrito, a palavra é devotar, ou então consagrar. Deus está dizendo que o ato de Israel destruir cidades cananeias não é um ato de destruição, é um ato de consagração. Porque o povo de Deus está dizendo, essa terra pertence ao meu Senhor, e não esses invasores que estão aqui. Então eu vou consagrar essa terra ao Senhor. E qualquer um que esteja nessa terra e não reconheça o Senhor, vai ser expulso. Essa era a última missão que Israel deu para o povo de Israel. Vocês têm que devotar, vocês têm que consagrar a terra de Canaã. Não tem que sobrar nada. E aí depois, nos capítulos 34, 35, 36, é feita a partição da terra para cada tribo de Israel saber onde deveria morar. De novo, irmãos, é uma questão complicada. O nosso Deus, a gente conhece o nosso Deus como um Deus de paz, como um Deus de amor. E aí a gente às vezes se surpreende com textos como esse, que Deus manda matar, que Deus manda destruir. Mas os irmãos têm que entender. Nessa guerra existem dois lados. Existe o lado do reino de Deus avançando e existe o lado do reino das trevas resistindo. Não há como negociar entre esses dois lados. Não há. Espero que os irmãos entendam.
E Israel, então, deveria entender, se manter focado na terra prometida, né? De forma que eles ficassem puros das influências dos pagãos. Essa é a ideia. Não criem cobra, porque vocês vão ser picados. Essa é a ideia. Eu chamei um povo para ser santo. Então, se vocês querem ser santo, não se misturem com as cobras. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 15 de outra forma. Tinha gente negando a ressurreição de Jesus, dizendo que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. E aí Jesus diz, cuidado, essas conversas, né, o apóstolo Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes. O que é isso? É você conversar o que não deve, te corrompe. Você acha que não, você acha que vai lá no meio de uma roda, né, igual fala o Salmo 1, roda dos escarnecedores, aí você fala, mas eu sou o crente, se eu sentar nessa roda, eu é que vou transformar todo mundo em anjinho. Não vai nessa. Não vai nessa. Se tu quer manter comunhão com uma roda de escarnecedores, é mais fácil tu se tornar igual a eles do que eles se tornarem igual a você. Cuidado com as tuas amizades. Cuidado com quem é o teu melhor amigo. Cuidado com aquelas pessoas que tu fala assim, ele é uma pessoa muito gente boa, é uma pessoa isso. Só não crê em Cristo. Não, só um pequeno detalhe. Ele diz que Jesus é uma mentira. Mas é só um pequeno detalhe. O resto ele é perfeito. Cuidado. Cuidado com isso na tua vida. Fomos chamados para sermos puros, separados. Mas olha o que diz aí, de letra vermelha. Mas não longe do mundo. O que eu estou dizendo não é que a gente tem que pegar os crentes tudo, se juntar e ir para o meio do mato e montar uma tribo de cristão lá dentro, como existe por aí, né? Umas seitas que vão morar no meio do mato. Aí a gente pega um monte de cristão, vai para o meio do mato e mora isolado lá, porque o mundo é tudo do mal. Não vamos mais se misturar com o mundo, não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente tem que se separar espiritualmente. Nós temos que espiritualmente estar purificados do mundo, mas ao mesmo tempo estando dentro do mundo, causando impacto sobre o mundo. Essa que é a questão, irmãos. Essa que é a questão. Jesus orou na sua oração sacerdotal, lá em João 17, e ele disse, Pai, não os peço que os tires do mundo. Jesus não pediu para arrancar a gente do mundo, mas ele disse, eu lhe peço, Pai, que os guarde do mal. Então é essa a questão. Nós estamos aqui no mundo ainda, e vamos estar até Jesus nos chamar, mas temos que nos guardar, pela graça de Deus, do mal. O Senhor nos guarda do mal. Então, tudo que Israel está aprendendo com o Senhor aqui, nesses últimos dias de Moisés, é como viver no meio de um monte de cananeu, perigoso, violento, e se guardar do mal. É isso que o cristão precisa saber. Como eu vivo no meio do mundo, me guardando do mal. Vamos ler alguns textos aqui, a gente já vai finalizar. Efésios 2, 11 a 13. Vamos lá. Efésios 11, vamos exercitar aqui nossa Bíblia. Efésios 2, 11 a 13. Diz assim o texto: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo presença e sem Deus no mundo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, olha aí, irmão, isso aqui que é na vida do crente, ó. Isso aqui que aconteceu na vida do crente, ó. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavam longe, estão aproximados pelo sangue de Cristo. A gente está no mesmo lugar, na mesma cidade, mas nós somos tirados, como o apóstolo Paulo vai dizer em outro lugar, do reino, do império das trevas, e fomos transferidos para o reino de Cristo. Quem te via antes, quem te viu da tua vida passada fazendo coisa errada, ele não vai entender. Ele está te vendo andar pela mesma rua, talvez trabalhar na mesma empresa, e ele pensa, por que ele está tão diferente?
Por que ele não faz mais aquilo? Por que ele não vai mais para o bar com a gente? Por que ele não faz mais aquelas coisas erradas? Por que ele cancelou nossos esquemas? Ele não consegue entender. Porque a visão é espiritual, irmão. Ele não consegue olhar com o olho dele e ver que Jesus te tirou do reino das trevas e te colocou no reino da luz. O pessoal lá de fora não vê isso. Agora tu vê. Tu é o crente. Tu tem que saber isso daí. Tu tem que saber que espiritualmente tu não está mais lá no reino das trevas. E aí tu tem que cumprir o que Jesus chamou para fazer. Ser sal, ser luz. A gente viu isso no domingo passado. Se você é sal e não salga nada, presta para alguma coisa? Sal que não salga, presta para alguma coisa? Joga fora. Luz que não ilumina, presta para alguma coisa? Não presta. É isso. O cristão tem que, ao mesmo tempo que se separa das impurezas do mundo, causar impacto no mundo. E aí a pergunta, a reflexão que está aí para os irmãos. Que contribuição a minha vida, a sua vida, está dando hoje para a implantação, para vir para esse mundo o reino de Cristo? A gente ora, né, o Pai Nosso, e a gente diz, venha o teu reino na terra como no céu. Mas e como é que o reino vem? Automático? O reino vem por si próprio? Ou será que Jesus, quando derramou o Espírito Santo lá em Pentecostes sobre os cristãos, esse era o objetivo dele? O reino de Deus vem do céu para a terra por meio da igreja. O reino não vai vir sozinho. O reino vem pelo corpo de Cristo. Então a igreja não foi chamada aqui para esse mundo para ser igual a todo mundo. Se eu pegar e tentar diferenciar o crente do descrente, o que muda? Só o domingo? Que no domingo ele vai para a igreja? Quer dizer que de segunda a sábado a gente é idêntico a eles em tudo. E aí só no domingo a gente é diferente, porque enquanto eles estão assistindo TV em casa, ou no banho, ou jogando bola, ou assistindo futebol, a gente está aqui, é só isso a diferença? A tua ética lá fora, a forma como tu te comporta lá é igual a deles? O teu linguajar é igual a deles? A tua forma de pensar é igual a deles? A tua forma de tratar o próximo é igual a deles? A tua forma de te relacionar com teu esposo, com a tua esposa, é igual a deles? Irmão, se for, a gente está perdido. A gente está perdido. Volta para o começo do estudo. Jesus disse, o ramo que não produz fruto em mim será cortado e jogado fora. O reino de Deus vem pela igreja. Mas toda vez que a igreja se ensoberbece, acha que é grandona, mas não causa impacto no mundo, Deus poda a árvore. Deus corta o galho que não presta, o galho que não dá fruto, Ele corta. Deus tem a misericórdia da nossa geração, irmãos. Que nós possamos ser parte de uma geração cristã que quer ver o reino de Cristo vindo do céu para a terra. Que o teu reino venha na terra como é no céu. Que as nossas vidas possam fazer parte disso, dessa invasão do reino de Cristo a este mundo. Amém? Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Nenhum comentário? Nenhuma pergunta? Amém, então. Que os irmãos possam meditar essa semana nisso. Vocês estão em guerra, igual a Israel. Vocês estão invadindo um território cheio de tribos rivais, igual a Israel. E vocês precisam tomar esses territórios, igual a Israel. Pensem nisso. Quando tu for trabalhar amanhã, segunda-feira, quando tu for para a escola amanhã, segunda-feira, pensa nisso. Não é só mais um dia normal. É mais um dia onde, por meio de ti, o reino de Deus pode invadir esse mundo. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pela tua palavra que foi dada aos nossos corações e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender esse chamado que o Senhor fez a Israel, mas que o Senhor faz à igreja Filipenses hoje também, de trazer o teu reino nesse mundo. Senhor, não nos permita fazer parte do mundo. Nos ajude, Senhor, ao mesmo tempo fugir do mundo, mas ao mesmo tempo lançando luz sobre o mundo. Nos ajude a não nos misturar com o mundo, mas causar impacto dentro do mundo.
Nos ajuda a ser um povo diferente, como o Senhor chamou Israel para ser. Nos ajuda a ser um povo distinto, santo, cheio da Tua luz. Que nós possamos não ser, Pai, só mais um povo em busca dos seus próprios objetivos, em busca de escrever a sua própria história, mas que nós possamos ser o Teu povo, Senhor. O povo que traz o Teu reino, que venha o Teu reino, Pai, aqui na terra como é no céu. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Bom café aí para vocês. Já já voltamos para o culto.